E nossa próxima live será no dia 14, quinta-feira, às 20 horas. E sobre o que será a live? Lives do TikTok, é do Felca, mano. A live ocorrerá no nosso segundo canal, o Mais o Canal. É o primeiro link na descrição. Contamos com a sua presença. É nóis. 6 viradas incríveis que marcaram a história. A Esse história. é tá. É do Eurofute. Eurofute. É sobre o quê? Fute. Futebol. Fute. Futebol vocês Só que é gostam. sobre fute europeu. Afinal de Exato. contas é Eurofute. Ah! Por isso que futebol europeu, que é Eurofute. É do velho continente. Eurofute vem de Europa. Por isso Chega. que é Eurofute. Futebol europeu. Vambora. De virada é mais gostoso, é o que dizem por aí, e recentemente no mundo do futebol aconteceram umas viradas absurdas, então nesse vídeo a gente vai falar de 6 viradas que até hoje parecem assim coisas difíceis de acreditar. O primeiro caso ninguém esperava, e por que isso, cara? Porque Cara, era é um muito jogo... diferente de um vídeo sem algum som, sem uma... Uma trilha sonora. Uma trilha sonora no aquela fundo, música, ou aqueles barulhos. Não, isso aqui, ó, é Euro, é Europa, entendeu? Aham. É aquela coisa refinada, então é um microfone muito bom, é limpo, sabe? É aquela coisa, entendeu? Entendi. Jogo de oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, a competição menos importante na Inglaterra. O Arsenal enfrentava o Reading, que era um time que também estava na Premier League, mas bem mais fraco, obviamente. E o Arsenal foi lá com o time reserva, né? Time com vários jogadores que ficavam no banco normalmente. E aí, pra surpresa de todos, o Reading meteu 4-0 no primeiro tempo. E o Arsenal parecia que tava perdido, que não ia ter força pra conseguir virar um jogo daquele. Era óbvio, né? 4-0 com jogadores reservas. Eis que começa a aparecer no time do Arsenal o Walcott, né? O Walcott, todo mundo sabe, um jogador daqueles que tinha muita expectativa em cima dele para a carreira dele, acabou não vingando, porém, naquele jogo, antes de acabar o primeiro tempo, nos últimos momentos ali, ele recebe uma bola enfiada, manda por cima do goleiro e fica 4-1. E isso deu algum pouco de esperança pro Arsenal, que voltou pro segundo tempo. Mentira, ele deu o tônico lá que o cara do Perna Space longa. Jam lá, a perna longa fez pros outros. Ah. Fez 2 gols de cabeça com o zagueirão Koscielny e com o Giroud, né? E depois o próprio Walcott faz o 4-4 no finalzinho do jogo, nos acréscimos do segundo tempo, que leva o jogo pra prorrogação. Aí começa a prorrogação, o Arsenal vira o jogo. Aí falaram, pô, já era pro Reading, né? Só que o Reading vai logo depois e empata 5-5 no bagulho e a rapaziada toda, ninguém mais sabia o que ia acontecer, né? Mas aquela noite era uma noite inspirada para o Walcott e para o Arsenal. Naquela noite eles estavam destinados a fazer história na Copa da Liga, com 2 gols já na prorrogação. Não, mentira, nos acréscimos da prorrogação. Um do Walcott, um do Chamakh, e acabou o jogo 7-5 num jogo que começou 4-0 pro Reading. Caraca. Um dos momentos mais marcantes da história da Copa da Liga e também a única vez na história em que o Arsenal tava perdendo um jogo por 4 gols de diferença e conseguiu fazer aí uma virada. Outra virada sensacional é quando o ícone vermelho que tem embaixo do vídeo, escrito inscrever-se, fica branco, né? Então eu te convido você a fazer essa virada, é Gênio! só clicar no ícone, toca nele, você se inscreve no canal, tem vídeos toda segunda e sexta, sempre sobre futebol europeu, beleza? O segundo jogo pode ser chamado de Milagre de Agüero, porque o que ele fez naquela partida entre Agüero. Manchester City e QPR está na história do futebol inglês. O que aconteceu naquela temporada 2011-2012 é que o Manchester City e o Manchester United estavam brigando ponto a ponto pelo título do campeonato inglês e chegaram para a última rodada, Eu acho que eu lembro desse vídeo. O narrador tá assim, there's a Agüero, there's a Agüero, there's a Agüero. Ele morre na narração, tá ligado? um dos dois podendo ser campeão. O Manchester City enfrentava o QPR em casa e eles abriram o placar, tomaram empate. O QPR teve um jogador expulso, então a torcida do Citão ficou, pô, de boas, né? Vamos ganhar desse time que tá brigando pra não cair. Então, com a menos, já que o Joey Barton foi expulso, a gente vai ganhar certamente. Acontece que os caras viraram o QPR pra 2-1. E ao mesmo tempo tava rolando o jogo do Manchester United contra o Sunderland lá na casa do Sunderland. Esse jogo do United acabou com um gol do Rooney, 1-0 pro United, e naquele momento o time do Manchester United estava levando o título. Então o jogo acabou, os jogadores do United ficaram em campo, meio sem saber se poderia comemorar o título, o que estava acontecendo, só esperando a confirmação do resultado do jogo do Manchester City, que estava perdendo. Foi Então, igual o Arão lá, o pessoal olhando pra ver se o Internacional e Corinthians, o que ia rolar. o United estava sendo campeão. Até que, nos acréscimos do segundo tempo, depois de muito pressionar, o milagre aconteceu. Aos 47 do segundo tempo, escanteio na área do QPR, o Dzeko, que sempre era muito bom de cabeça, sobe e faz o 2-2, mas o City ainda precisava de um milagre, de uma vitória, né? E foi o que aconteceu.
2 minutos depois, 49 do segundo tempo, e aí a Touré recebe uma bola, faz um passe já caído no chão por Agüero, e tem um adversário vindo pra fechar o Agüero, mas ele consegue dar um tapa na frente, fuzilar pro gol, e aí com uma virada assim, absolutamente maluca, improvável, o City garantiu o título do campeonato inglês daquela temporada. Os torcedores do City estavam nas arquibancadas que não se acreditavam antes, alguns minutos antes, tinha alguns torcedores do City chorando, já achando que tinham perdido o título. O que tá fazendo ali? Ele é Caraca, um igualzinho, velho. Alguns minutos antes, tinha alguns torcedores do City chorando, já Cara, tu olha isso aqui, é que igual não ele. perdido o título, né? E depois estavam vibrando e chorando de alegria. Enquanto isso, lá no Stadium of Light, o estádio do Sunderland, os jogadores do Manchester United tinham que ver a cara deles e dos torcedores do United, cara. Eles estavam assim, achando que tinham ganhado o título. Em 2 minutos o City vira o jogo, ganha. E os jogadores do United estavam tipo... Os caras estavam atônitos, assim, eles não sabiam nem como reagir, tá ligado? Foi coisa louca, velho. Outra coisa louca foi o terceiro... ele não colocou narração. Você colocou O caso aqui da lista. Cara, o narrador morre, ele morre na cabine. O Agüero! Final da Champions League de 1999. Já se vão lá mais de 20 anos, né? Mas naquela final entre Manchester United e Bayern de Munique aconteceu uma das viradas mais históricas da história do futebol, né? Que foi quando o Bayern de Munique abriu o placar, acho que aos 6 minutos de jogo exatamente. E o Bayern não só abriu o placar muito cedo, como conseguiu segurar a vantagem praticamente o jogo inteiro. Inclusive teve chances de matar o jogo no segundo tempo, com uma bola por cavadinha que quase entrou, bateu na trave, e depois uma bicicleta que foi no travessão, mas aquelas duas bolas não entraram, porque estavam predestinadas a não entrar. Aquele título não era pra ser do Bayern. Tinha torcedor do Bayern já comemorando, acendendo o sinalizador com as cores do clube, já estavam botando aquelas fitinhas na cor do Bayern de Munique na taça da UEFA Champions League, quando aos 46 minutos, bola na área do Bayern de Munique, muito mal afastada, ela sobra pro Ryan Giggs, que chuta meio mal, mas esse chute ruim acaba nos pés de Teddy Sheringham, o artilheiro que faz uma virada já batendo pro gol, empata o jogo. Para desespero dos jogadores do Bayern de Munique, o Lothar Matthaus não se acreditava no banco de reservas, ele tinha sido substituído porque estavam considerando que o jogo estava praticamente ganho, e ele que era um dos grandes capitães e craques do time ali, se olhava assim no banco, ele não sabia o que fazer, cara. Isso foi aos 46 do segundo tempo, e aos 48, cobrança de escanteio do Beckham, na cabeça do Teddy Sheringham, que dá um desvio, e ela sobra no segundo pau pro Solskjaer, que é atualmente técnico do Manchester United, enfiar pro fundo da rede da Champions League para o Manchester United, numa das viradas mais épicas de todos os tempos, e botar o seu nome para sempre na história dos Red Devils, e certamente ninguém esquece aquela final, né? E por falar em final de Champions, a gente teve outra virada sensacional em 2005, né? O famoso... acho que é o negócio lá do Kaká, né? Do Milan. O milagre de Istambul. Acho Lá que em Istambul se enfrentavam Liverpool e Milan, o Milan do Carlo Ancelotti, que era uma coisa épica, velho. Era Carinha dele. Cacazinho, um time que, tipo, daqueles que só de tu ler a escalação inicial, tu já fica impressionado, começa a babar, assim, os fãs de futebol ficam doidos, né? Tinha Cafu, o Dida, Shevchenko, Kaká, Gattuso, Pirlo, era uma coisa absurda, era o Maldini, o Nesta, e eles chegaram pra aquela final como favoritos, pesado, e fizeram valer o favoritismo. Primeiro tempo, 3-0 pro Milan, né? Eles foram pro intervalo como se a final tivesse ganha, se tivesse tudo certo. O Cafu chegou a... Não é tão difícil fazer isso, cara. Não é, velho. Não faz, velho. Pô, é só... Acho que faltou coragem. Era. Ele não se garante, velho. Admitir que no vestiário, no intervalo, o Milan achava que já tinha ganhado, né? Já tinha ganhado a final. E aí, o que que deu? Botar esse salto alto no intervalo. Deu ruim, óbvio. Com uma atuação que acabaria definindo a carreira do Gerrard, né? Realmente botando ele como um grande jogador. Ele ajudou ali com outros caras a liderar o Liverpool por uma virada histórica em questão de 6 minutos, cara. Aos 9 minutos do segundo tempo, aos 11 minutos e aos 15 minutos, 3 gols praticamente em sequência botaram 3-3 no placar, né? E o Milan não se acreditava dentro de campo. Só que mesmo assim, depois do 3-3, eles tiveram chances, vieram pra cima e o jogador Traoré do Liverpool chegou a salvar uma bola em cima da linha. Mas o jogo foi pra prorrogação e lá começou a brilhar a estrela do goleiro polonês Dudek. Era final do segundo tempo da prorrogação quando a bola foi pra área, o Shevchenko, um dos melhores atacantes do mundo naquela época, subiu de cabeça e o Dudek fez uma defesa impressionante. A bola sobra pro Shevchenko, velho, a queima-roupa, era só empurrar pro gol. Ele chuta e o Dudek faz uma defesa absurda que vai por cima do travessão, chuta
E o Meu Dudek Deus faz uma do defesa céu! absurda É o que Kaká? vai por cima do travessão. É o e que Kaká? depois... E o Dudek faz uma defesa absurda que vai por cima do travessão e que depois ele viria a declarar como a maior defesa de toda a sua carreira. Mas não acabaria por aí porque a virada não estava completa, né? Não foi uma virada no tempo normal, mas ela veio nos pênaltis, porque o próprio Dudek pegou pênaltis nada mais nada menos do que Shevchenko e Pirlo, né? Ele parou os dois. Porra, E assim não, o... Só adiantou pra caraca, né? Só adiantou pra caraca. Mano, muralha agarrava esses pênaltis. Liverpool fez o milagre de Istambul, levou o título pra casa. E uma das coisas mais da hora é que 2 anos depois o Carlo Ancelotti levou o Milan novamente pra final da Champions e o Rafa Benítez levou novamente o Liverpool pra final da Champions. Então eles se encontraram de novo 2 anos depois e nessa segunda vez deu Milan 2-1, né? As histórias que o futebol conta, cara. E por falar em Champions League, os próximos 2 casos são conectados por um detalhe inesperado, velho. O primeiro é, obviamente, La Remontada, Barcelona 6, PSG 1. Não concordo com isso, tá? Não concordo. Isso aí foi um crime, mas não vou... O PSG tinha ganhado o primeiro jogo no mata-mata lá na casa do Paris por 4-0, então a volta tinha pouca gente estava esperançosa de que o Barcelona poderia virar aquele jogo. De qualquer maneira, o Barça tinha o trio MSN e tinha quase 100 mil torcedores no Camp Nou apoiando a equipe, né? E eles abriram o placar no jogo de volta com 3 minutos, o Suárez fez um gol, depois com 40, gol contra do Kurzawa, com 50, gol do Messi, e aí tava 4-3 no agregado, parecia que o Messi e o Barcelona iam conseguir virar aquele jogo, virar aquela parada, só que aí aos 62 minutos de jogo, Cavani faz 3-1. Isso colocava uma situação muito boa pro PSG, porque mesmo se o Barcelona fizesse 5-1, o PSG ainda passaria pelos gols fora de casa. Então aquele gol do Cavani foi um banho de água fria e o Barcelona não estava conseguindo mais criar todo aquele volume de jogo que necessitaria para fazer mais 3 gols que eram necessários. Porém, naquele dia Neymar fez um dos jogos mais importantes, se não o maior jogo da sua carreira, né? Ele chamou a responsabilidade total e aos 88 minutos de jogo, 43 do segundo tempo, ele faz uma pintura de falta, bota a bola no ângulo pra fazer 4-1 Barcelona. Nossa. Só que o Barça ainda precisava de 2 gols, né? Aí o Suárez sofre um pênalti. E esse aqui não existe. Você falar que isso aqui é pênalti, você tá matando o futebol. Isso aqui não foi pênalti nunca. E o Neymar vai, Cadê? Volta pega a aí, deixa eu bola ver. de 2 gols, né? Aí o Suárez sofre um pênalti. Pô, cara, pô. É porque, tipo assim, ele só colocou um frame. Você não viu os outros frames? É exatamente igual que a gente tava vendo no início, que é isso aqui, ó. Não, calma aí, vamos ver aqui. Quadro a quadro. Vamos lá. Ó, antes do contato. Antes do contato. Olha onde tá o braço do jogador do Paris. Aham. Já tá no pescoço aqui, no ombro do Suárez. Já tá botando carga. Dispute of the ball. Já. Porra! Disputa de bolo de MMA, isso daqui. Ó. Já foi colocando peso. Carga no ombro do Suárez. Quando ele tentou se antecipar pra tirar a bola, filho, já era. Jogou o peso em cima do Suárez. Suárez, como não é trouxa, não é bobo, é macaco velho. Tem Vou usar outros outro termo. tem outras Já é coroa no coisas- futebol. Tem outras coisas aí Ah lá, se jogou. que fazem com esse jogo seja uma vergonha. Sofre um pênalti. E o Neymar vai, pega a bola, bate e faz. Isso já era 46 minutos do segundo tempo. Quando aos 50, né, o Barcelona inteiro na área, velho, tipo assim, era o último lance praticamente, né? O Neymar joga uma bola na área, a bola é rebatida, só que volta pra ele. E nesse dia ele estava iluminado. Ele finge que vai cruzar novamente, puxa pra canhota cortando o marcador. De canhota ele bota pra área, mas não um cruzamento qualquer. Um cruzamento meio que de cavadinha. Ele sabia o que tava fazendo. E o Sérgio Roberto aparece na cara do gol pra ter o melhor momento da carreira parecia dele. que Um tá dos seguindo, mais né? marcantes da história do Barça e da Champions League. Tô ligado. Faz o 6-1, que botou 6-5 Pô, no esse placar dia foi agregado. louco, E o velho. Barcelona passou do Tava PSG assistindo lá naquela na UEFA arquibancada, Champions pô, League. foi da hora, Depois não velho. adiantou nada, porque na fase seguinte o Barcelona foi demolido pela Juventus Ah, e delícia! foi eliminado da Champions. Mas sabe quem é que tava naquele... Complica, né, velho? Futebol é justo. Aí complica, né, mano? Não, é meio, tipo assim, pro pessoal lá, pro torcedor, deve ser meio triste. Caraca, pô, depois que tu passa disso, Pois você é. fala, pô, agora a gente vai ganhar. Os caras foram... PSG e que foi substituído aos 55. Cara, eu quero que ele fale daquela do Liverpool. Ele tem que falar, velho. Eu não É, sei, eu acho eu não que- sei se... foi em 2019, lembra? Era Barcelona e Liverpool. Era 4-0. era Champions? Sim. Então ele deve ser essa daí. Mas, tipo assim, aí eu não sei, porque o vídeo não 5 sei. minutos de jogo, tirado de campo, foi o Lucas Moura, né?
E o que acontece com o Lucas Moura no minuto 55 em outra temporada? É o 6º caso da nossa lista, a semifinal da Champions League de 2018 e 2019, em que o Ajax tinha feito 1-0 no jogo de ida na casa do Tottenham. E na volta, em casa, lá na Holanda, tinha aberto 2-0 no placar, certo? O Tottenham estava virtualmente eliminado da UEFA Champions League. Eu sou torcedor do Tottenham e achei... A gente vê o BR jogando, a gente não vê esse chute assim, cara. Cara, não, vocês não estão ligados a diferença que é você ver qualquer jogo da Champions, não sei o quê, aí você vê o Arrascaeta tentando dar a bola pro Gabriel e Gabriel errando o gol, perdendo a bola antes de chutar. Não, isso é pra Everton Cebolinha, pra Pedro, pra todo mundo. Everton quem? Everton quem? Quem é esse cara? Little Onion. Quê? Cebolinha? Que não chuta pro gol? Pô. Tinha acabado, eu achei que já era. Porém, como a gente viu nesse vídeo, grandes viradas dependem às vezes de grandes jogadores fazerem a diferença. E eu não acho que o Lucas Moura é um craque de bola, mas naquele dia o que ele fez, ele entrou pra história da Champions League. E vai ser massacrado pelo Flamengo. E certamente daqui 50 anos ou até 100, os torcedores do Tottenham vão lembrar daquele momento. Porque no minuto 55, justamente quando ele foi substituído do PSG, lá naquela remontada do Barcelona em 2017, no minuto 55, em 2019, 2 anos depois, ele faz o primeiro gol dele. No minuto 59, ele faz o segundo e o Tottenham precisava de apenas mais um gol para passar nos gols fora de casa e ir pra final da UEFA Champions League pela primeira vez na sua história. Só que obviamente que o Ziyech, que jogava naquela época no Ajax, não queria que o Tottenham passasse. Ele queria destruir o Tottenham e num contra-ataque o Tottenham tava indo pra cima deixando espaços, o Ziyech recebe a bola na frente da área, arma a canhota dele que é braba, manda o foguete, o goleiro tá batido e a bola caprichosamente vai na trave. Aquela bola poderia ter botado o Ajax na final da UEFA Champions League, mas ela não ter entrado mudou a história. Porque depois, no último lance do jogo, aos 51 minutos, o Tottenham indo pra frente na base do desespero sem o Harry Kane. O atacante era o Llorente, mas a bola vai no Llorente, ele era grande. Se tinha uma coisa que ele sabia fazer era proteger a bola. Ele briga com o zagueiro, a bola sobra no Dele Alli dá um tapinha para o Lucas Moura, que vem entrando na área como um foguete de canhota, que é a perna ruim. Cara, manda pro fundo da rede, o Tottenham faz 3-2 e... ninguém acreditava, né? Aquilo lá gerou uma das narrações que eu considero mais históricas que eu já vi na minha vida, que é o narrador lá, Jorge Igor, indo completamente à loucura com aquele momento que ninguém acreditava, cara. A bola chegou na área, Lucas! E eu sou torcedor do Tottenham. Ele nem gritou gol, cara. Ele tava doidão já. Eu tava assistindo esse jogo num hotel, né? Num saguão do hotel. E, cara, foi tão louco que... quando o Lucas fez o gol, e eu tava falando com um amigo, tinha um amigo do lado me zoando, e eu tava falando pra ele, eu acreditava até o último segundo. Eu pirei, cara, eu peguei umas almofadas do sofá e comecei a espancar o sofá assim, tá ligado? Pá, comemorando e berrando e tal. E aí, quando eu me toquei, eu tava lá fazendo isso, e todo mundo olhando pra mim assim, como se eu fosse um maluco, e eu tava sendo um maluco, né? Mas... foi esse momento, assim, mais marcante pra mim como torcedor do Tottenham, que eu jamais vou esquecer. E certamente um dos momentos mais marcantes da história da Champions, como disse o Jorge Igor, o pé não responde a cabeça, o pé responde. A voz indo pro além já. Então essas foram 6 das grandes viradas recentes da história do futebol europeu. Se você acha que eu deixei alguma de fora, deixa nos comentários e me diz também qual que é a mais emocionante pra você. Eu acho que muitos vão falar... aí dependendo do clube que torce, né? Pra mim foi a do Tottenham, certamente. E eu jamais vou esquecer, cara. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um gostei na saída, que ajuda a divulgar o meu trabalho aqui no Eurofoot pra mais gente, beleza? E nos vemos no próximo. Tem sempre vídeo sobre curiosidades do futebol europeu aqui, beleza? Tamo junto. Nos vemos no próximo, então. Um grande abraço. Falou. Cara, eu achei que ele ia colocar do Liverpool, porque a do Liverpool foi linda pra mim. Barcelona faz 3-0. Aí o Dembélé perde um gol. 4-0, né? Aí todo mundo falou, pô, beleza, não vai precisar não, né? Chegou o Liverpool lá em... cara, não é Stamford Bridge, mas Stamford Bridge eu acho que é do Chelsea. Cara, não lembro o nome do estádio do Liverpool. Ai, Anfield? É Anfield? Ai, mano, não vou saber. Eu acho também. Que é Anfield. Já não acompanho muito o futebol europeu. Eu acho que é Anfield. Eu falei, mano, eu gostava do Liverpool, eu gosto do Liverpool. Os caras conseguiram fazer 4-0. E foram campeões, isso é maravilhoso. Véio. Pois é, velho. Enfim, acho que faltou essa, mas, cara, vídeo sensacional. É bom, às vezes, ver um pouquinho de futebol, entendeu? Surgiram mais. É verdade.
É isso, galera. Não esquece de deixar o like, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Get it, yeah.